Olá, eu sou Daniel Mittelbach e você está assistindo ao Repercute Paraná, uma iniciativa da Central Única dos Trabalhadores para levar até a sua casa aquilo que você não vê na programação convencional. Um conceito jurídico chamado dano existencial começa a ganhar destaque. Com o crescimento das metas abusivas por parte dos patrões, das novas tecnologias e uma vida voltada ao trabalho, na qual as atividades pessoais acabam sempre ficando de lado, esta figura deve estar cada vez mais presente nas nossas vidas. Para falar sobre esse assunto, trouxemos o advogado, professor universitário e mestre em Direito, Marcelo Giovanni Batista Maia. Marcelo, obrigado pela sua presença aqui conosco. Imagina. Marcelo, você pode começar explicando para a gente e para os nossos telespectadores o que é o dano existencial? Eu gostaria de começar esse tema explicando um pouquinho sobre a Constituição da República de 88 e a mudança posterior a 88 no sentido de que o direito era muito relacionado a patrimônio antes da Constituição de 88. Após 88, essa Constituição teve um papel muito importante, porque o dano chamado extrapatrimonial ou imaterial, ou seja, não é só aquele que traz prejuízo pecuniário, veio no bojo dessa nova Constituição. E o que aconteceu? Dentre eles, o que eles denominaram na época de dano moral, tivemos também outros tipos de dano que hoje, com mais vagar, chegamos inclusive ao chamado dano existencial, que nada mais é, de uma forma muito sintética, falando que uma frustração a um projeto de vida, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, vez que as suas relações interpessoais podem estar afetadas por um ato ilícito do empregador. O que, traduzindo isso, significa o quê? O empregador tem todo o direito de exigir horas extras, desde que não exceda o limite legal. Parece que, correspectivamente, como raciocínio lógico disso, que o empregador deve pagar, por um aspecto legal, horas extraordinárias à pessoa que extrapolou sua jornada, a chamada sobrejornada. Porém, no campo dos direitos da personalidade, que a Constituição da República de 88 foi muito feliz de passar a discutir algo que era só excepcionado antes da Constituição de 88, ela passou a colocar com mais ênfase o seguinte: todo direito afeto à personalidade traz consequências jurídicas, não apenas econômicos, não apenas aspectos econômicos, mas aspectos relacionados à psique. E aí, por exemplo, falando do dano existencial em si, é nada mais, nada menos que uma frustração de um projeto de vida. Um projeto de vida pessoal, do ponto de vista do indivíduo, e um projeto de vida do ponto de vista da vida de relações, ou seja, das suas relações perante terceiros, das suas relações interpessoais. Você pode elaborar em jornada extraordinária? Pode. O empregador paga essas horas extraordinárias? Paga. Isso decorre de lei, não há glória nisso. O empregador deve pagar horas extraordinárias. Aonde que nós temos um dano existencial? Quando há sobrejornada, mais, por exemplificativamente falando, do que 2 horas extras diárias, sem autorização do Ministério do Trabalho, e o empregador, muitas vezes, além de não pagar as horas extraordinárias, faz isso de forma contumaz, com que você labore extraordinariamente, e, além de não te pagar estas horas, ele tirou você dos seus afazeres, do seu complexo de afazeres, da sua recreação, da sua cultura, da igreja. Você não foi na formatura do seu filho, você não esteve na primeira vez que a tua filha foi andar de bicicleta, você não esteve na apresentação da escola, ou seja, uma parte da sua existência, uma parte da sua história vivencial, o empregador, ele sequestrou de você. Esse sequestro dessa história vivencial é o que chamamos de dano existencial, porque causou na esfera da pessoa um dano à sua própria existência. Então, esse conjunto de
de afazeres, esse complexo de afazeres que restou afetado e gerou uma frustração em você, denominamos de dano existencial. Quer dizer, quando o cara diz, por exemplo, hoje eu vou levar trabalho para casa, né? Hoje eu vou ter que resolver isso aqui de um jeito ou de outro, ou aquelas ligações incômodas final de semana, né, dizendo que você tem que fazer alguma coisa, o cara te liga, né, teu chefe te liga no domingo dizendo, segunda-feira de manhã vai estourar isso, vai acontecer, não sei. A gente poderia aplicar isso nesse conceito, então, de dano existencial. Poderíamos, porque a impossibilidade de execução ou prosseguimento de um projeto de vida nada mais é do que dano existencial. Aquele momento que você não pode compartilhar de cultura, de recreação, ou mesmo de um ponto de vista individual, que você não pôde fazer um curso de línguas, que você não pôde fazer uma aula de violão, que você não pôde participar de uma aula de canto, que você, simplesmente por uma questão religiosa, você deixou de estar no culto religioso com os seus familiares, que você não pôde visitar seus próximos, gera, do ponto de vista do direito, um dano existencial. Esse dano existencial pode ser mensurado de várias formas, porque ele é um direito imaterial, ele é um direito extrapatrimonial, que gera, portanto, efeitos na vida individual de cada pessoa, e esse sequestro desse tempo pelo empregador, que ocorre muitas vezes na maioria das vezes, diga-se, de forma ilícita, gera para o âmbito pessoal desse trabalhador, gera direito a uma indenização por dano existencial, e a gente está começando, está de forma vagarosa, caminhando agora para reconhecer isso nos tribunais. E a gente já tem uma boa discussão, uma discussão bem avançada no ponto de vista das turmas do TRT, do Paraná, já tem algumas decisões no TST de que há dano existencial, sim, há dano à própria existência, há dano a um projeto de vida pessoal, quando a pessoa foi afastada dos seus afazeres porque o empregador só vislumbrou lucro. Há o argumento de que ele tem o poder diretivo, de que ele tem o direito de promover alterações no âmbito da empresarial, porque ele detém o poder diretivo e porque ele detém o poder econômico. E aí é interessante a gente até destacar que o empregado, ele é muitas vezes, na maioria das vezes, diga-se, refém econômico da hierarquia do empregador. Por quê? Porque muitas vezes o empregador tem lá 100 trabalhadores que foram dispensados. 50 deles, isso é um número estatístico, só acabam entrando com ação de regresso contra a empresa, uma ação trabalhista. O que decorre disso? Metade desses trabalhadores, 50 desses trabalhadores, farão acordo por valores muito inferiores ao que ele detinha direito. Ou seja, esses acordos acabam, por vezes, sendo inferior ao valor que ele teria até a execução final do processo. De certa forma, o trabalhador ajuda o empregador nesta lógica de promover ilícitos trabalhistas. Por quê? O empregador continua, muitas vezes, numa delinquência patronal, reproduzindo sonegação de direitos, porque os próprios trabalhadores, metade deles já não ingressa com a ação trabalhista. A outra metade que permanece, metade desta metade, ou seja, 25%, fazem acordo. A outra parte, a que permanece na briga judicial até o final, eles muitas vezes não conseguem ou arrumar testemunha para consentir com aquilo que foi alegado na inicial, ou muitas vezes restam fulminados por um instituto muito agressivo, que é o Instituto da Prescrição, que os últimos 5 anos serão discutidos a partir do aforamento da demanda. E o que acontece? Você trabalhou 10 anos numa empresa, 5 anos, se você ajuizar a ação imediatamente no dia posterior à tua despedida, restam fulminados pela prescrição. Essa lógica do ordenamento jurídico pátrio leva com que os trabalhadores tenham prejuízo, porque o empregador continua apostando que é muito mais fácil sonegar direitos do que pagar corretamente. Então, me parece que isso é uma discussão sociológica, dialética, que a gente tem que fazer muito ainda, tem que avançar muito, para que ainda a gente tenha um dia uma sociedade mais justa, uma sociedade em que as demandas
trabalhistas tragam algum resultado prático para a prática dos empregadores. O que eu ia perguntar é justamente nesse sentido, né? Você colocou um pouco da história, de como isso veio se desenvolvendo ao longo né, desses últimos anos, pelo menos aí nas últimas 2 décadas. A gente pode dizer então que o dano existencial ele é um conceito novo, né? Ele vem dessa construção dentro do campo do direito, mas ele é um conceito novo. E como é que ele vem ganhando espaço, né, dentro da discussão no meio jurídico? Então, veja, Daniel, assim, algo bastante interessante a gente estar abordando é que hoje, vou dar um exemplo, a gente já consegue discutir, por exemplo, o suicídio como uma forma de acidente de trabalho. Então, fazendo uma pequena digressão sobre a história dos trabalhadores brasileiros, a história do trabalho de uma forma ampla, o trabalho surge de uma palavra chamada tripalho, que significa tortura, angústia, dor, sofrimento. Os empregadores, no começo das relações laborais, a gente tinha jornada de sol a sol, a gente não tinha qualquer descanso, e parece assim que vetorialmente, se a gente observar o direito de trabalho, o que significa? Aumentar salários e diminuir número de horas trabalhadas. Então, diminuir jornada e aumentar salário. Mas para que a gente chegasse a esse conjunto que a gente chama de CLT, essa consolidação das leis do trabalho, teve um grande andar na execução desses direitos. Por exemplo, o que a gente percebe é que para o empregador, por exemplo, instituir um dia a gratificação natalina, o 13º salário, teve que um dia ter salário, propriamente dito. Porque os trabalhadores trabalhavam só a troco de comida e pouso. Sim. Um dado momento, o empregador mudou o objeto de sedução. Ele falou o seguinte, o pessoal está descontente, essa forma de que a gente está fazendo a contraprestação para eles só por pouso e por comida já não é mais satisfatória. Vamos instituir um pagamento. Este pagamento, quando ele é instituído, faz com que os trabalhadores, de certa forma, se organizem, e aí a gente tem pelo menos algum agrupamento de trabalhadores está falando em algo chamado direito. Esse direito básico, com a implementação de pagamento, começa a gerar outros direitos. Olha, os trabalhadores estão se acidentando, estão sofrendo alguns tipos de infortunísticas no trabalho, e ele está definhando e está lá morrendo no próprio local de trabalho, está falecendo lá no próprio galpão. Então é o seguinte, vamos pelo menos levar para o hospital. Quando começa a se gerar, não, pelo menos vamos dar agora tratamento, vamos dar salário. Espera aí, vamos agora então estabelecer o seguinte, jornada de sol a sol também é uma jornada degradante. Vamos tentar buscar, porque está gerando muita insatisfação. Vamos tentar buscar um outro tipo de discussão. Vamos estabelecer que a jornada tem que ser de X horas. Mas isso também não é suficiente. Começa a dizer o seguinte, a gente trabalha de segunda a segunda, não tem nenhum tipo de descanso. Então, espera aí, o objeto de sedução do empregador tem que mudar. Por quê? Nós precisamos instituir outros mecanismos para acalmar essa turma aí. Sim. O que vamos fazer? Vamos, então, instituir que eles têm direito a um domingo por mês. O que acaba acontecendo? Esse vagar da execução do conjunto de direitos dos trabalhadores em sua efetiva implementação leva a quê? A que os empregadores começassem também a descumprir algum tipo de regramento que o trabalhador a duras penas conquistou. Sim. Até que se chegasse, hoje nós temos 13º, já temos empresas que têm 14º, e hoje a gente tem uma coisa muito malfadada, né? Nós temos o chamado salário variável, por exemplo. Um empregador, como você disse no começo, estabelece metas e fala, olha, quem de vocês atingir as metas vai ter aqui um plus salarial. O que acontece? Quando ele institui essas metas, esse objeto de sedução do empregador faz com que haja uma rivalização de todo o ambiente de trabalho para o molde de que, por meritocracia, aquele que tiver o melhor desempenho receba salário variável. Mas note que é um mecanismo opressor, até de certa forma cruel do empregador, para estabelecer entre os empregados exatamente, um mecanismo de concorrência em que você já passa a não dar dica para o colega do lado, você passa ao individuar ser muito mais patente do que o individualizar. E aí o que a gente percebe? Que os empregadores ficam de bastidores, ficam nos bastidores,
tendo essa percepção subjetiva de que os trabalhadores entram nessa lógica patronal, o empregador sequestra essa subjetividade dos seus empregados, sem ele pegar e fazer o menor tipo de reflexão por que ele entrou na lógica. Ele entrou nessa lógica capitalista, como diz lá a mão invisível do mercado, de Adam Smith, não questiona mais essa lógica que foi implementada pelo trabalhador, pelo seu empregador, e ele vive essa lógica como se fosse a mais lógica das lógicas. Logo, quando ele assimila essa lógica patronal, ele também, de certa forma, deixa de questionar várias coisas do âmbito das relações interpessoais e se afasta cada vez mais das suas relações interpessoais, dando aso, muitas vezes, a que o empregador pegue esse tempo da sua vida e faça o quê? Sequestre esse tempo e ele, sem perceber, vai ter um dano existencial, porque a sua própria existência enquanto pessoa resta afetada, porque o empregador frustrou várias das suas atividades, sejam elas recreativas, culturais, interpessoais. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, Marcelo, mas até para você já se preparar, no próximo bloco vamos abordar exatamente como é que isso acontece no dia a dia, né? Vamos dar os exemplos aí, e mais importante, vamos dizer o que as pessoas que estão sofrendo isso hoje podem fazer e quais são os caminhos para elas buscarem. O Repercute vai para o intervalo e volta já. Ei, Coelho, vamos passear na floresta? Por que na floresta? Eu não sou Chapeuzinho Vermelho não, hein? Que isso, Coelho, somos amigos desde criança. Está bem, vamos então. Onde vocês vão? Vamos passear na floresta. Na floresta? Não posso esperar mais. Não aguento de fome. Galo, você comeu meu amigo. Não aguentava mais de tanta fome. Vocês viram o meu coelho? O lobo comeu. Eu? Ele que comeu o coelho, meu amigo, de uma vez só. Quem comeu o meu coelho? Não fui eu. Mentira, foi ele. Passarinho, quem comeu o coelho? Eu não estava olhando na hora, mas galos não comem coelhos. São os lobos que comem. Eu sei que foi você, seu lobo sonso, direto pra cadeia. Mas não fui eu, esse Você está passarinho preso, louco. você vai pra O galo cadeia, é um louco, ele assassino de comeu o coelho. coelho. O fato é único, as opiniões não. Questione as notícias, ouça outras versões. É com a verdade que se constrói a democracia. Quero falar também. Olá, estamos de volta com o Repercute Paraná. Estamos conversando aqui com o advogado Marcelo sobre dano existencial. Marcelo, acho que no bloco anterior você conseguiu explicar bem para a gente, né, o que é esse conceito do dano existencial, e eu queria agora focar um pouquinho mais, né, nas experiências práticas que a gente tem vivido. A gente sabe que com o advento agora das novas tecnologias, a internet, telefone celular conectado direto, redes sociais e tudo mais, como é que isso tem afetado as relações de trabalho e até que ponto essas coisas, essas relações que estão se criando hoje, podem também acabar caindo dentro desse conceito do dano existencial? Pois não, é uma excelente abordagem, Daniel, pelo seguinte: essa hiperexploração da mão de obra visando tão somente lucro pelo patronato e, consequentemente, gerando frustração a um projeto de vida, seja do plano de vida em si, seja da vida relacional, a vida com terceiros, ela é cada vez mais patente nas empresas. Por quê? A gente percebe, por exemplo, o chamado direito à desconexão, que hoje é de uma forma muito moderna. Hoje a gente fala em direito à desconexão. O teu empregador te deixa à disposição dele, após o cumprimento de jornada normal, por exemplo, você não podendo desligar teu celular, deixando aquele celular para os clientes, colegas, cartão de visita, muitas vezes com o timbre da empresa, dizendo o seguinte: aqui você é empresa 24 horas. Você, pelas madrugadas, pelos fins de semana, você está sempre à disposição do teu empregador.
Há ou não há direito à desconexão? Há direito à desconexão, porém muitas vezes o empregador, de uma forma disfarçada, sequestra o teu tempo fora do âmbito do horário de cumprimento normal, do horário comercial, e faz o quê? Com que sempre ele tire alguma vantagem de você fora do horário tido como comercial. Esse direito à desconexão acaba não sendo exercido. O trabalhador, quando faz algum plano, seja ele recreativo, cultural, do ponto de vista de ir no churrasco com os amigos, do ponto de vista de ir ensinar o filho a andar de bicicleta, ele pode ter este plano interrompido a qualquer momento, porque ele está à disposição do seu empregador através de meios telemáticos. E aí houve uma súmula muito recente do TST, que é a súmula 428, que trata exatamente desse tema. Muda o termo BIP e pager, que era algo utilizado antigamente, para meios telemáticos, que pode ser tanto o teu desktop do computador, quanto a intranet com login e senha, para você se conectar às ferramentas da empresa, e o celular, que hoje você pega o celular de hoje, ele responde e-mails, ele se conecta à internet, ele é muito mais ágil e logo não precisa mais você ficar como era antigamente. O trabalhador ferroviário ficava ao lado de um fone preto na ferrovia esperando para ser atendido. Por quê? Você se desloca, como o próprio nome sugere, que o celular você pode se deslocar falando. E você pode se deslocar resolvendo, de onde você estiver, problema do patronato. Hoje, o teu empregador pode te localizar na Lua para você resolver um problema dele. E parece que esta lógica do sobreaviso vem muito de encontro com o seguinte: a frustração de um plano de existência, de um projeto de vida do ponto de vista individual, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista relacional com terceiros. Essa frustração desse projeto de vida pelo teu empregador gera, portanto, uma indenização por dano existencial. Vamos dar um outro exemplo. Lesão por esforço repetitivo. O teu empregador, por negligência ou por meio adequado, mobiliário adequado no teu ambiente de trabalho, gera em você um esforço repetitivo que acaba adoecendo o trabalhador, gerando infortúnio na sua saúde. Essa lera, esse esforço repetitivo do trabalhador gera para o âmbito do trabalho o direito a uma indenização pela negligência do empregador. Porém, do âmbito da tua existência, a tua diminuição na capacidade laborativa gera também, se você, por exemplo, tiver um problema no braço, tiver um problema no cotovelo, gera também no âmbito recreativo, esportivo, você pode ter uma diminuição também na tua capacidade de jogar vôlei com teus amigos, ou se for na perna, de jogar futebol, ou se você gosta de pedalar, de você fazer o teu ciclismo de fim de semana, a tua pedalada de fim de semana, parece que sim. Portanto, esse dano existencial decorrente de uma lesão por esforço repetitivo, ou de DORT, ou mesmo decorrente, muitas vezes, de você ter simplesmente feito um plano que você gostaria de ascender profissionalmente, que você gostaria de ter procurado um curso para complementar a tua faculdade, mas você não fez esse curso, porque exatamente você estava trazendo lucro para o teu empregador, trabalhando de forma extenuante, ou muitas vezes trabalhando até de forma análoga de escravo. Você trabalhava de uma forma tão degradante que essa humilhação, essa dor, não trouxe só um dano moral, mas trouxe também um dano moral extrapatrimonial. Por quê? Porque te gerou uma questão existencial que teve diminuída, muitas vezes, não só a tua capacidade laborativa, como a capacidade do teu plano de vida de conviver com terceiros e de ter uma vida expandida de acordo com aquele plano original. E me parece que aí a gente vai ter que avançar ainda bastante nos tribunais para entender o que é você ter diminuída a sua existência, porque isso pode ser confundido com outros institutos, como o instituto que a gente está hoje também falando bastante, que seria a perda de uma chance, que é a não concretude por uma alteração unilateral do contrato de trabalho pelo teu empregador, e o dano moral em si, que tanto o dano existencial quanto a perda de uma chance são espécies do gênero dano, e são
imateriais. Por quê? Ele foge do aspecto pecuniário tão somente, mas sim do que aquilo afetou o teu direito de personalidade e principalmente manter a tutela da dignidade da pessoa humana. E então a gente está caminhando para esses direitos, para uma geração nova de direitos. Inclusive já se fala em meio ambiente saudável do trabalho, já se fala, por exemplo, em direito das cidades, né? Então a gente está tendo um caminhar vagaroso, mas a gente está caminhando para o âmbito de efetivamente termos o direito à personalidade vislumbrado nas relações. Quer dizer, até algumas situações como essas a gente poderia até, né, num simbolismo, falar numa escravidão digital, né, nessas novas relações, mas só para a gente agora também poder fechar, nós já estamos quase encerrando nosso programa, eu queria que você deixasse a dica aí para os nossos telespectadores, né, a pessoa que assistiu, que ouviu isso agora, que acha que realmente ela está passando por isso, está sofrendo, o que ela deve fazer, né, a quem ela deve recorrer, quais são as medidas a serem tomadas? 2 iniciativas básicas. A primeira, denuncie isso no seu sindicato de trabalhadores. O sindicato é o lugar adequado para você estar colocando esse tipo de situação de que o empregador, de forma contumaz, vem de forma ilícita, trazendo prejuízos à tua existência. Ele vem com o descumprimento das leis trabalhistas, ele tem causado à tua existência uma frustração no teu projeto de vida. Essa frustração no teu projeto de vida gera consequências jurídicas, dentre elas a fixação de um valor extrapatrimonial. Por quê? Porque você não tem o sentimento imediato de que você perdeu a tua existência. Esse sentimento, ele de forma peremptória, ele é contínuo, para o molde de que algum dia você perceba que você deixou a tua vida passar e você não percebeu. E isso não tem mais como sequestrar, como retornar para a tua esfera pessoal. Primeira coisa, então, denuncie junto ao seu sindicato. Segunda coisa, procure o Ministério Público do Trabalho para trazer situações como essas. Terceiro, procure sempre documentar que você, de forma contumaz, acaba trabalhando sobre a jornada, não se desconectando do teu empregador, as questões ocupacionais não restam respeitadas pelo seu empregador. Um exemplo que me ocorreu agora, você é transferido para local diverso da tua contratação. Você, além de não receber o adicional respectivo, que é legal, que seria de 25% sobre o teu conjunto remuneratório, você também é transferido para uma cidade diversa da contratação, longe da tua família, longe dos teus amigos, e de forma que o empregador não te consultou para essa transferência. Essa ilicitude patronal trouxe ou não trouxe, essa delinquência patronal trouxe ou não trouxe uma consequência no âmbito da tua esfera pessoal? Trouxe. Sim. Trouxe ou não trouxe uma consequência no âmbito da tua esfera coletiva de convivência com terceiros? Trouxe também. Me parece, então, que a gente ainda tem muito a caminhar, mas prestem atenção em alguns aspectos que o teu empregador pode estar sequestrando teus horários, sequestrando a tua vida e o trabalhador não está percebendo. É isso. Então, queria agradecer, Marcelo, obrigado pelas suas explicações, pela sua participação. Repercute vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo programa.